moradores de rua, porque a gente entendeu o amor de Jesus que nos constrange a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a história da Missão Vida, na verdade, começa de uma forma muito diferente, muito atípica. Ela começa aqui na cidade de Anápolis, uma amizade totalmente incomum. A amizade entre um morador de rua e um adolescente de 13 anos. Esse adolescente de 13 anos era meu pai. Ele ia para o seu trabalho todos os dias e no caminho do seu trabalho se deparava com um grupo de moradores de rua e se questionava o que levava uma pessoa a sair da sua casa, deixar o seu trabalho, a sua profissão, a sua família para poder viver nas ruas. E esse questionamento levou ele a se aproximar de um desses homens e desenvolver com ele uma amizade que durou por quase um ano. Todos os dias, o jovem Wildo saía da sua casa, levava um pão, levava um café, ele se sentava com o seu João e eles tinham um momento de conversa, um momento de troca muito verdadeiro. Até que um dia, ele fazendo isso, se deparou com o seu João morto na calçada. Ao chamá-lo, ele viu que o corpo do seu João estava frio, enrijecido, e ele não podia mais conversar com aquele amigo que ele tomava. O seu João tinha virado para ele uma espécie de um tio, alguém que ele admirava, alguém que ele amava, que ele tinha passado por muitas dores, por muitas perdas até chegar naquele lugar. E essa perda levou o Wildo a se questionar o que ele poderia ter feito de diferente pela vida do seu João. Ele passou o restante da sua adolescência e o início da sua juventude se questionando o que ele poderia ter feito de diferente pela vida do seu João. E quando ele fez 18 para 19 anos, ele se converteu e reconheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E depois disso, ele resolveu fazer uma oração muito sincera. Ele orou ao Senhor e disse: Deus, se o Senhor ama a vida dessas pessoas que estão nas ruas, eu quero que o Senhor use a minha vida para poder fazer diferença na vida delas. E então ele começou a sair, evangelizava as pessoas nas ruas, levava um folheto da forma que ele conseguia, até que um dia ele teve um questionamento muito sincero e que levou ele a mudar um pouco a estratégia. Um desses homens chegou para ele e disse: para você é muito fácil, você vem aqui, fala que Deus me ama, mas se Deus existe, como Ele me deixa passar fome, como Ele me deixa viver nas ruas, me deixa viver dessa forma. E depois desse questionamento, ele até parou de entregar os folhetos por algumas semanas e voltou depois insistente, orando ao Senhor com uma nova estratégia. E ele levava não só os folhetos, mas levava também alimento para eles. Levava uma sopa, enquanto eles se alimentavam, ele falava do amor de Deus para eles. E um desses homens entendeu aquilo e quis aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aquilo então já gerava nele muita alegria, mas também um sentimento de compromisso agora, como ele deixava aquele homem que agora não era apenas um morador de rua, mas um irmão em Cristo daquela forma. E com um próprio salário ele começou então a pagar, ele era funcionário público na época, começou a pagar quartos de pensão para ele. O seu Antônio foi o primeiro fruto da Missão Vida, e depois veio mais um, mais outro. Quando ele menos esperava, ele já gastava a maioria do seu salário pagando quartos de pensões. E o próprio seu Antônio chegou para ele e disse: por que você não constrói um lugar? Lá a gente pode viver todos juntos, a gente pode trabalhar, a gente pode ouvir falar mais desse amor de Deus que você tem para pregar para nós. E ele não tinha recurso, mas orando ao Senhor, o Senhor disse no seu coração que ele já tinha enviado os recursos que ele precisava. O dinheiro que ele tinha era um dinheiro que ele juntava para comprar um carro zero. E esse dinheiro ele juntava desde os 13 anos de idade, porque era o seu sonho de consumo. Mas ele entendeu que ele tinha que aplicar esse dinheiro na construção desse lugar. E com a mão de obra do próprio pessoal, ele construiu aqui na cidade de Anápolis o primeiro centro de moradores de rua do Brasil. E a Missão Vida começou dessa forma com 12 homens. E esse trabalho se expandiu. Hoje não está só mais em Anápolis, mas em 10 estados do Brasil, em 15 cidades diferentes, atendendo mais de 1.000 homens simultaneamente. Mais de 1.000 homens que estavam nas ruas hoje têm a oportunidade de ouvir falar de Jesus, têm a oportunidade de terem suas vidas transformadas. Esse trabalho posteriormente também se estendeu à atuação na prevenção com crianças em situação de vulnerabilidade social. E esse trabalho começou aqui também em Anápolis. Hoje
atende mais de 250 crianças no Brasil e mais de 500 crianças em Madagascar, na África, que é um dos 10 países mais pobres do mundo. Eu quero passar para você um vídeo. É um vídeo rápido, mas que conta e mostra um pouco dessa história e gostaria da sua atenção. Obrigado. Você tem ideia de quantas pessoas vivem em situação de rua no Brasil? Você já parou para pensar que cada uma delas tem uma história? Eu tinha uma família, uma profissão, uma vida. Fiz escolhas erradas e me levaram ao fundo do poço. Foi então que algo me deu esperança. A missão vida me estendeu a mão. Iniciada em 1983 em Anápolis, Goiás, a Missão Vida atua há mais de 4 décadas com a recuperação de homens em situação de rua. Hoje temos unidades em 10 estados de todas as regiões do país. Nosso programa de recuperação dura em média 7 meses e inclui atividades de laboterapia, aconselhamento individual e em grupo e atendimento médico e odontológico. Nossos acolhidos passam pela etapa de reestruturação pessoal em um ambiente confortável e tranquilo, sob os cuidados de uma equipe qualificada. Após a conclusão do programa de recuperação, investimos na reinserção social dos acolhidos para que sejam cidadãos produtivos e vivam com dignidade. E a atuação da Missão Vida não para por aí. Nós acreditamos que ações preventivas são essenciais para uma sociedade mais justa. E por isso ampliamos nosso trabalho, realizando ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Em nossas unidades educacionais, mais de 500 alunos recebem apoio psicopedagógico e participam de atividades desportivas e de lazer. Em Madagascar, 90% da população vive abaixo da linha da pobreza, com 1 milhão de pessoas em situação de fome extrema. Conhecemos essa triste realidade numa viagem ao país em 2017 e foi impossível ficarmos apáticos com a situação. Assim nasceu a Missão Vida Internacional, rompendo as fronteiras do Brasil por amor. Hoje, assistimos centenas de crianças em Madagascar e estendemos esse apoio às suas famílias. Nunca foi tão necessário colocar em prática o amor e a misericórdia. Para nós, é impossível não agir diante de tanto sofrimento. E você, consegue ficar indiferente a tudo isso? Para nós, é impossível. Invista em vidas, sendo nosso parceiro. Preencha a ficha de compromisso e entregue ainda hoje. São apenas 2 minutos que podem transformar muitas vidas. Com uma contribuição mensal de R$30, você alimenta, acolhe e socorre centenas de pessoas. E mensalmente recebe informações sobre o que temos feito e como investimos a sua oferta. Enquanto muitos apenas assistem a história acontecer à sua volta, você pode fazer diferente e ser um agente de transformação. Olá, amigos e irmãos. A Missão Vida é uma obra missionária que nasceu do coração de Deus. O trabalho que começou com 12 homens, hoje tem atendido mais de 1.000 homens simultaneamente, além de mais de 250 crianças no Brasil. Além disso, atendemos também mais de 500 crianças em Madagascar, que é um dos 10 países mais pobres do mundo. Crianças que antes não tinham acesso à alimentação, hoje têm acesso a muito mais do que isso. Têm acesso ao que verdadeiramente transforma a vida de uma pessoa, que é o Evangelho de Jesus. Infelizmente, perdemos o nosso fundador. Mas a visão continua e a missão não pode parar. E queremos contar com sua ajuda. A partir de R$30, você se torna parte efetiva desse trabalho. Torne-se um parceiro da Missão Vida e Deus será grandemente glorificado através da sua vida e dos recursos que você vai destinar para a Missão Vida todos os meses. Entre em contato conosco para saber mais e divulgue em suas redes sociais. A missão continua. Amém, irmãos. Como eu disse, a Missão Vida não é apenas uma obra social. A Missão Vida é uma obra missionária.
É uma obra que nasceu no coração de Deus, que tem o objetivo de resgatar essas pessoas, essas pessoas que são muitas vezes invisíveis, esquecidas pela sociedade. Muitas pessoas que às vezes a sociedade não quer nem chegar perto. A Missão Vida tem o objetivo de cuidar dessas pessoas. E você pode fazer parte de tudo isso. O reverendo Will, infelizmente, nosso fundador, não está mais entre nós. Mas como eu falei no vídeo, a missão do Senhor não pode parar e ela deve continuar. E ela deve continuar até a volta de Jesus. E hoje eu quero te convidar a fazer parte disso. Se você quer participar dessa missão, ser um apoiador, segurar na nossa mão e caminhar conosco e ajudar essas pessoas junto conosco, hoje você tem a oportunidade, não só a oportunidade de ajudar, de doar, de dar uma esmola, mas de realmente fazer parte. Porque quando a gente participa financeiramente de uma obra missionária, a gente está presente ali de alguma forma. Nosso recurso chega onde a gente não consegue chegar, porque no nosso dinheiro tem muito sobre a gente ali. Tem um pouco do nosso talento, do nosso tempo, daquilo que o Senhor tem nos dado. E se você quiser participar da Missão Vida, é muito simples. Eu vou te dar uma instrução, basta você pegar conosco, nós estaremos ali na saída, naquele balcão, uma ficha como essa. Você pode preencher essa ficha hoje e entregar para a gente ainda hoje. Participar através de Pix, de boleto ou do cartão de crédito, que é a forma que eu prefiro, é a forma que eu faço particularmente. Se você quiser ajudar somente as crianças em Madagascar, também você pode fazer isso preenchendo essa outra ficha aqui. Essa ficha é uma ficha da Missão Vida Internacional e o seu recurso vai ser destinado para Madagascar, um dos 10 países mais pobres do mundo. Você também pode estar sendo bênção na vida de centenas de crianças que estão sendo assistidas pela Missão Vida. Se quer participar com os dois, basta nessa mesma ficha assinalar que gostaria de contribuir com ambos. Mais um minuto apenas. Se você também gosta de ler, eu quero sugerir dois livros, muito interessantes, foram escritos pelo reverendo Will. Um desses é Como Enfrentar o Sofrimento. Esse livro traz testemunho e também uma boa experiência de vários pastores muito queridos pela nação brasileira, que escreveram juntos esse livro e que trazem esse tema como nenhum outro que eu conheço. É um livro muito bom e muito abençoado. O segundo é esse, O Pequeno Vendedor de Pedras. Esse livro é um livro muito pequeno, muito fininho, mas conta a história de um rapaz, o Amós, que foi encontrado pelo reverendo Will na Jordânia, um menino de 4 anos que estava ali no deserto escaldante vendendo pedras sem nenhum valor. E era assim que ele se sustentava, e aqui ele traça um paralelo entre a vida dele e desse menino, e é um livro muito bonito também, e é uma forma de você abençoar a Missão Vida. Os dois livros juntos, por R$60 você adquire. Basta conversar com a gente ali. Gostaria mais uma vez de agradecer. Se você já é parceiro da Missão Vida, continue. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Se você não é, está hoje uma grande oportunidade. Deus abençoe.